Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você é novo no canal e está assistindo o primeiro vídeo, eu quero pedir para você se inscrever, se você achar legal, e também avisar que esse canal é um canal bastante democrático. Eu falo muito sobre minha experiência no tratamento de um câncer de mama, falo sobre câncer de mama, mas também mostro coisas do meu dia a dia, minhas opiniões, também falo sobre a minha visão, a política brasileira, as coisas que estão acontecendo no momento, sobre essa pandemia do coronavírus, enfim. É um canal que tem várias facetas e você é sempre bem-vindo. Se você se inscrever, você pode não assistir temas que te desagradem, mas você pode permanecer aqui por temas que eu sempre estou fazendo abordagem e acrescentando conhecimento. Deixa seu like, compartilha se você achar interessante e que pode ajudar alguém. E vamos que vamos, porque juntos, com certeza, nós fazemos bastante diferença na vida de várias pessoas, às vezes de pessoas que a gente nem imagina. E hoje o assunto que eu quero falar aqui no canal é o seguinte: sempre vem essa tecla de palavras difíceis e de falta de entendimento entre paciente e entre médicos. Quando a gente abre uma caixinha que tem o diagnóstico de câncer, é como se você abrisse uma caixa de Pandora, sabe? Você tem que enfrentar vários temas, tem que aprender um novo dialeto que são de códigos científicos, códigos que médicos conhecem e o paciente não conhece. Então, até que haja um equilíbrio entre a relação paciente-médico, para que os dois lados se entendam, leva um tempo e esse tempo é muito precioso, pode causar dano para um dos dois e na maioria das vezes para o paciente, porque a gente sabe que a corda arrebenta pro lado dos mais fracos na maioria das vezes. Então, gente, metástase é uma palavra que eu não conseguia entender, sabem? Eu pensava assim, metástase, então metástase é tudo. É quando o câncer toma conta e aí a gente já não tem mais o que fazer. A minha primeira visão sobre metástase era essa. Inclusive, quando eu tive o meu diagnóstico, o médico mentiroso, monstrão, ele disse: é um tumor primário, não temos metástase em outra área do corpo, sem ter feito os exames necessários que são previstos em protocolos médicos para que se faça um diagnóstico. E ele não fez, não pediu nenhuma ressonância, nenhuma tomografia e tirou de dentro daquela caixa maluca que é a cabeça dele um diagnóstico de tumor primário. E não se preocupem, família, tudo está sob controle. E na minha cabeça era assim, e na cabeça das pessoas que estavam ao meu redor, era o seguinte: bem, primário quer dizer primeiro, que então não temos secundários. Eu juro, gente, que é assim. É uma coisa de tentar revirar, sabe, todo o seu tico e o seu teco, dar comandos no seu cérebro para que ele interprete aquele momento que você está passando. Pacientes, quando eles são críticos, eles querem saber exatamente pelo que eles estão passando. Pacientes críticos não se contentam com codificações médicas e um virar de costas, sabem? Pacientes críticos fazem mais ou menos como eu faço e o público que eu atraio aqui para o canal. A gente pergunta, a gente questiona, e se a gente não faz isso no início, logo a gente vai fazer,
sabem? Porque a recomendação aqui é sempre: anote, grave, filme, peça, fale, pergunte. Afinal, ninguém está fazendo favor para ninguém, não é verdade? Pois bem, era assim que eu fazia e era assim que as pessoas ao meu redor faziam. Primário quer dizer que não é secundário, quer dizer que não tem dois. Então, nós ficamos num mar de tranquilidade até que o meu subconsciente, ele gritou e apitou de um tanto que eu desisti do tratamento porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu sentia que tinha alguma coisa errada. E foi nesse momento, nesse período, depois de 5 meses tratando, que eu tive acesso a um exame 9 meses depois, que mostrou que eu estava certa, que eu tratei 5, quase 6 meses às cegas com um médico louco que me diagnosticou sem ter certeza. E nesse exame que eu fiz, que foi um PET scan, mostrou que eu tinha linfonodos no mediastino, que fica aqui no tórax, e nos hilos pulmonares ativos. Ou seja, o câncer que tinha sido tirado e que tinha sido falado que era primário e primário, ele enviou mensagenzinhas ruins para a cadeia de linfonodos que eu tenho aqui no mediastino. E é aí, com essa explicação, que eu quero chegar no assunto metástase mais a fundo. Existem 2 tipos de metástase, gente. Existe a metástase linfonodal e existe a metástase hematogênica. Uau! Se antes era primeiro e segundo, com esses 2 nomes agora vai ficar mais difícil. Mas calma, gente, porque aqui a gente esmiuça até soltar a última gotinha de laranja, ok? O que é uma metástase linfonodal? Gente, a maioria dos cânceres tem essa metástase linfonodal, sabem? É como se fosse a primeira coisa que um tumor cancerígeno faz. Depois que ele se estabeleceu no local, ele vai enviar mensagens. Essas mensagenzinhas ruins carregando células cancerígenas. E digamos assim, todo o nosso corpo, ele tem linfonodos, não é verdade? Linfonodos são essas ínguas que a gente fala, mas o nome real é linfonodo. Que a gente tem aqui na garganta, tem na tireoide, que a gente tem aqui, tem na axila, nas 2 axilas, tem perto de quase todos os nossos órgãos. Nós temos linfonodos, nós temos aquela popular íngua que cresce quando tem algum processo infeccioso. Agora ficou bem mais claro, né? Todo mundo já ouviu falar de uma íngua. Quando teve uma dor de garganta, quando ficou um pouco resfriado ou prestes a mulher ali a estar menstruada, algumas apresentam aumento da íngua na virilha. Pois bem, digamos assim, essa metástase linfonodal, ela é o primeiro recado que o câncer dá. É o câncer que fica mais próximo ali do câncer primário, desse primeiro tumor que se fixou, seja na sua mama, seja no local que você está tratando. Então, a metástase linfonodal, ela é o comprometimento de coisas muito próximas ao tumor cancerígeno, que é o tumor que falam o primário, o primeiro que foi se desenvolver e o primeiro ali que foi diagnosticado e colocado como primário. E aí, digamos o seguinte, um paciente, ele desenvolveu um tumor primário, ele não foi tratar, ele não sentiu, porque tem muitos cânceres que a gente não sente, não é verdade?
Ok, ele não sentiu, não teve nódulo, não teve nenhuma característica de câncer, mais especificamente falando de câncer de mama. Não teve mamilo invertido, não teve expulsão de secreção, não teve sangue, não sentiu nódulo, não teve aspecto de casca de laranja, não teve dor, não teve choque, não teve raio, não teve nada. E esse tumor enviou mensagenzinhas para os linfonodos. Ok, o paciente não faz nada ou não tem tratamento para aquele tipo de câncer. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o outro tipo de metástase, que é a metástase hematogênica, ou seja, é aquela metástase que se desenvolve em locais mais distantes do tumor primário, como, por exemplo, uma metástase de um câncer de mama. São frequentes depois de invadirem os linfonodos da axila ou do mediastino, dependendo da região em que o câncer se desenvolveu, é muito comum que migre para partes como cérebro, metástase de câncer de mama no cérebro, metástase de câncer de mama no fígado, no pulmão, no útero, nos ovários e nos ossos. São coisas que não nos são faladas assim abertamente, não é verdade? Bem como a expectativa de vida, a expectativa do tipo de câncer que a gente tem não é muito exemplificada, não é verdade? Parece que se o paciente conhecer menos, vai doer menos. E não é verdade, porque no meu caso, quanto mais eu souber das coisas que me acometem, melhor eu vou conseguir administrar todo esse resto que envolve não só o tratamento do câncer, não só as drogas extremamente tóxicas como as quais a gente faz tratamento, como a quimioterapia, uma radioterapia, não só com isso, mas também procurar tratamento para o meu psicológico, para minha estabilidade emocional, para depressão, para ansiedade e para crises de pânico. E também, não é verdade, para que a gente deixe sempre aquele nosso lado instintivo falar, que a gente ouça ele, porque às vezes o médico ele não tem culpa, às vezes as coisas simplesmente não aparecem para ele como deveria aparecer, que não foi o meu caso, certo? Então, tivemos aí a metástase linfonodal e agora essa outra metástase hematogênica que tem um nome mais difícil de lembrar, mas é só vocês pensarem outros órgãos. Então, essa metástase em outros órgãos é o que a gente chama, em alguns casos, de câncer mais avançado, sabe? Câncer localmente avançado. E é só localmente avançado. E o que é localmente avançado? É que esse câncer migrou para locais mais distantes, para órgãos mais distantes que não sejam aqueles que estão literalmente ligados a eles, como os linfonodos. E como é que esse câncer anda tão rápido e pode ir para locais avançados? Pela corrente sanguínea, gente. Sim, o câncer, ele infelizmente é uma doença que tem, na maioria das vezes, um processo de multiplicação rápido, não é? Que é quando a gente chama de nível 3, a multiplicação das células são rápidas e ele é muito inteligente. Tanto que as células malignas, elas tentam se disfarçar de células normais, sabem? Então, é um extraterrestre no nosso corpo atuando de maneira desordenada e tentando tomar conta de todo o nosso sistema até que nos leve à total falência. E o que é que acontece quando um paciente é diagnosticado com um câncer avançado, com um câncer localmente avançado? Se tiver uma terapia-alvo, se for um câncer que tem tratamento quando está localmente avançado,
o paciente ele vai ser submetido a quimioterapias, talvez a cirurgias, se for o caso, porque o que vale mais é o bem-estar do paciente. Vai ser tratado com radioterapia ou não, com medicação para dor, ele vai ser acompanhado para que esse descontrole aconteça numa pausa bem maior do que se não tivesse fazendo tratamento e ficasse extremamente rápido quando um câncer ele está em pleno desenvolvimento. E o que leva o paciente à morte? O que é que faz com que o paciente morra? Gente, a gente não tem nenhuma vacina, a gente não tem nenhum remédio que esteja a livre acesso de todas as pessoas e que cure o câncer, que ofereça a cura. O que a gente tem é o controle da doença, mas com tratamentos que na maior parte das vezes nós não temos acesso, porque são tratamentos extremamente caros, como as imunoterapias, e o paciente ele vai conviver com isso como se fosse uma doença crônica, até que todos os meios sejam esgotados. Às vezes esses meios esgotados, eles sofrem diferenças em meios para ricos e meios para pobres. Sabem, gente, o pobre ele alcança tal degrau, o rico ele alcança um degrau bem maior, se nós estivermos falando real, sem fugir desses assuntos mais complicados e delicados. Pois bem, suponhamos que o paciente esteja em tratamento, está sendo acompanhado, mas esse câncer não responde à terapia escolhida, ao protocolo escolhido, esse câncer não tem uma terapia, não tem um protocolo para ele. O que é que vai levar o paciente à morte? Justamente a multiplicação de vários nódulos, por exemplo, vários nódulos no pulmão. O que é que vai acontecer? Ele vai se multiplicar de tal maneira que o paciente não vai conseguir respirar e vai morrer por insuficiência respiratória, insuficiência pulmonar. A mesma coisa acontece com o fígado, que se não tiver um controle, se não tiver esse acompanhamento, a doença vai se transformar em diversos nódulos até que leve à falência desse órgão e um processo adiante, que é a tomada de outro órgão, e assim até que os órgãos parem de funcionar, ou um deles ou vários. Por exemplo, um câncer metastático cerebral, ele vai se desenvolver, vai causar no paciente dificuldade de visão, dores de cabeça extremamente latentes, até que o paciente tenha um derrame cerebral, tenha um problema ali mais sério que leve ele a óbito. Então, agora nós sabemos, existem dois tipos de metástase. Digamos que existe uma metástase secundária e digamos que exista uma metástase terciária. Assim ficaria muito mais fácil, não é? Se nós fôssemos comunicados dessa maneira. Olha, você está com câncer primário. Você já sabe que primário só tá ele, não tem nada. Você tem um câncer secundário. Você sabe que o câncer ele invadiu regiões, linfonodos próximos a ele. Você está com câncer terciário. Você sabe que o câncer ele já tomou partes e órgãos distantes daquele tumor primário. Eu acho que assim fica muito mais fácil. Falei muito, gente, mas se faz necessário, quero pedir para você deixar seu like, para você compartilhar. Afinal, a gente tem que compartilhar coisas boas, não é verdade? E, mais uma vez, se tiver algum vídeo que te desagrade logo no título, não assista, deixa ele de lado, mas não se desinscreve daqui do canal, porque cada um de vocês é muito importante para minha vida. Vamos que vamos, grande beijo no fundo do coração e até amanhã.